Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022 e nesta quarta-feira nós temos a lamentar que a administração pública federal, na hora de trocar de governo, está colapsando. Este é o principal assunto do comentário que gravo hoje neste vídeo e ponho a culpa em quem deve ser inculpado. Devo também agradecer a você pela sua permanente audiência, pelo seu apoio, pelos seus comentários. E digo que não sou imparcial porque eu sou parcial ao seu lado, cidadão brasileiro. Povo brasileiro de verdade, viu? Gente que trabalha, que sua, que ganha mal, mas que persevera. Além disso, eu quero contar que a subprocuradora federal, Elizabeth Maria, reclamou do Augusto Aras que está indo trabalhar de Uber porque o motorista do Ministério Público Federal está de férias e não tem substituto. E que o senador Flávio Bolsonaro, o 01, com aquela cara de pau, cara lavada de sempre, está combatendo veementemente o pedido do futuro governo, o governo Lula, para facilitar os trâmites orçamentários para pagamento dos auxílios, né, principalmente do Auxílio Brasil. Bom, vamos começar aqui pelo começo. Eu quero me valer, né, do excelente artigo da colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo, Os erros do governo que explicam o apagão orçamentário. Segundo Miriam, o país está colapsando. A todo momento chegam notícias de serviços interrompidos por falta de dinheiro em diversas áreas. As universidades não têm verbas, a bolsa de cotistas foi cortada, não há dinheiro para a manutenção dos carros da Polícia Federal, e isso só para citar alguns exemplos. O principal erro foi gastar demais durante os meses eleitorais e chegar agora nessa situação que coloca em aflição milhões de brasileiros. Havia caminhos para chegar ao fim do mandato sem essa demonstração de incompetência generalizada. Eu concordo com a Miriam e posso citar também o adiamento da conclusão do censo, do IBGE, etc. Né? E coincidiu que exatamente quando a Miriam publicou essa coluna, durante as férias do motorista do Ministério Público Federal que a serve, a subprocuradora Elizabeth Maria de Paiva Ramos disse em reunião do Conselho Superior do Ministério, presidida pelo próprio Augusto Aras, que foi nomeado, mesmo sendo petista, pelo Bolsonaro, reconduzido ao cargo pelo Bolsonaro e que será tricampeão da Procuradoria-Geral quando o Lula assumir, que o Lula já assumiu isso. Ela foi obrigada a usar um Uber para ir trabalhar e reclamou na cara do Augusto Aras, né? Bom, por falar em cara, eu fiquei impressionado vendo no YouTube a cara cínica do 01. Eu acho que vamos tirar esse 1 aí e deixar só o 0, né? Do senador nota 0, Flávio Bolsonaro, combatendo a urgência na votação do projeto de emenda constitucional da transição. Eu quero lembrar que o Flávio Bolsonaro liderou o combate à convocação de uma CPI chamada Lava Toga para discutir questão que o brasileiro conhece bem, que são os erros da justiça. E agora está tentando tirar a posse da mansão de Richarlison, o goleador da seleção brasileira, lá em Angra dos Reis, no litoral, às margens da Rio Sul. Eu já disse aqui uma vez que era da região dos lagos, foi uma mancada minha, desculpe, tá? Mas é realmente de chorar, né? Agora, a cara cínica dele entrega tudo, né? Querendo dar uma de senador vigilante em relação aos gastos públicos, passou a cara mesmo, foi de cinismo absoluto. A cara dele não nega. Bom, também eu posso dizer para vocês que há 25 dias do fim do mandato, o pai dele, Jair Messias Bolsonaro, entregou a Secretaria Especial de Cultura ao capitão da PM, reformado, né? André Porciúncula,
O André Pociúncula já trabalhava lá com o canastrão lá do Frias, né? Mário Frias. Pois bem, ele trabalhava exatamente na distribuição das verbas de apoio à cultura e tentou aplicar verbas da cultura para incentivar a compra de armas e não conseguiu. Embora a palavra do seu sobrenome lembre porcos, pocilga, não tem nada a ver. A palavra porciúncula significa apenas aquilo que ele é. Pequena porção minúscula. Trata-se de uma pequena porção minúscula. O secretário da Cultura do governo Bolsonaro, durante os seus 25 dias de agonia, em que o país agoniza, e ele se prepara para se mudar para uma mansão. Ele sai do prédio público, do Palácio da Alvorada, para morar, a partir de 1º de janeiro de 2023, no condomínio Ville de Montagne, situado no bairro de Jardim Botânico, em Brasília. O mesmo bairro onde mora o vice dele, que agora é senador, né? Senador eleito, Hamilton Mourão, também vai morar lá. O PL, que é o partido dele, aliás, o partido é do Valdemar Costa Neto, mas ele foi candidato a presidente pelo partido, e o partido é que vai arcar com as despesas de aluguel, né? O lugar é propagandeado na internet como áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região, com exuberante magnitude de natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem-estar, a paz, as flores, a harmonia, a fraternidade e o amor façam morada conosco. Bom, o Bolsonaro só tem a transportar para lá ódio, porque ele nunca dedicou amor a nada, né? A não ser a família, né? Bom, por falar em Bolsonaro, a declaração que o Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, fez de não ser bolsonarista raiz, irritou muito os apoiadores do presidente, né? Ele expôs numa entrevista à CNN as diferenças com as lógicas bolsonaristas. De fato, o Tarcísio de Freitas é militar de carreira, foi ministro do Temer, quando foi nomeado para o ministério do Bolsonaro, mas usou o Bolsonaro à torta e à direita para ser eleito, né? Só foi eleito por causa dessa ligação dele com o Bolsonaro. Agora ele está querendo pular fora, né? Peronomútil está querendo nomear o Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda, o que é certamente uma ideia que pode ser chamada de bolsonarista, porque é ridícula, né? A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prenderam uma operação na manhã desta quarta-feira, dia 7, o contraventor Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, capitão do Exército, hein? Como o Bolsonaro, e bicheiro. Bolsonaro é apontado aí com as ligações da família com a milícia. Esse aqui é bicheiro declarado, presidente de associação e tal. Ele está envolvido na morte, no assassinato de Fábio de Aguiar Sardinha, né? Ele está metido na investigação desse homicídio. Esse cara foi morto em julho de 2020, num posto de gasolina, em São Gonçalo. São Gonçalo é o lugar onde mora uma filha do Lula, e é também o lugar onde nasceu o grande craque brasileiro nesta Copa, que é o Vini Júnior. O Ministério Público chegou à conclusão que o crime teve característica de execução sumária. Também foi preso Derevaldo Lima Barreira, que é da quadrilha do contraventor e é suspeito de ser o executor do crime. E ainda mais um mandato de prisão ainda em aberto. Bom, as manchetes do noticiário nas redes sociais dão conta de que horas antes de ter pedido de impeachment julgado, Pedro Castillo, o presidente do Peru, fechou o Congresso. Não é que mais do que fechou com ele simplesmente tirou o Congresso de circulação. E assim ele seguiu a triste sina dos golpes militares ou autogolpes, né? Bolsonaro disse que não existe autogolpe. Olha o exemplo de um aí, né? Na América Latina. Pelo menos disso aí o Brasil tem estado livre. Eu, aliás, gostaria de chamar a sua atenção e convidá-lo para ver o Neumann Entrevista dessa semana, que traz um papo com Eurico Figueiredo, um grande especialista em assuntos militares, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e que explica aqui para todos nós como e por que as Forças Armadas no Brasil não conseguiram, nem conseguirão impedir que se consuma na prática, com a diplomação e depois com a posse, o resultado da eleição
que deu a vitória a Lula, do PT, 60 milhões de votos, contra Bolsonaro, do PL, com 58 milhões. Para me despedir de você, eu quero lhe contar também que o adolescente que matou 4 pessoas e feriu 12 num ataque a tiros em 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foi sentenciado nesta quarta-feira a 3 anos de internação, segundo a defesa do rapaz e o juiz do caso, Felipe Leitão, da Vara de Infância e Juventude de Aracruz. O prazo de 3 anos de sentença é o tempo máximo estabelecido pela lei como medida socioeducativa para adolescentes, para menores de idade. Eu, pessoalmente, sou a favor de baixar a idade criminal para 16. Não tem sentido se dar direito a um cidadão votar, decidir o destino do país e não poder responder pelos crimes que comete, né? Nesse caso, esse rapaz estaria sendo julgado por um crime que ele cometeu, de posse de sua força, de sua loucura e de sua habilidade no uso de uma arma que tem em casa, porque o pai é um policial militar do estado do Espírito Santo. Bom, eu também convido você para ver o Dois Dedos de Prosa, que a Maria Isabel de Castro Pinto e eu fizemos com a professora Exilda Mello. Professora Exilda Mello, de Direito e de História, chegou a concorrer entre os finalistas do Prêmio Jabuti, ao participar de um livro de ensaios a respeito de direito, arte e negritude. A entrevista está excepcional e eu convido que você veja mesmo. Eu já tive o prazer, inclusive, de rever, porque as moças da entrevista dão um banho. Tanto a entrevistadora Isabel, a quem eu tento ajudar, mas na verdade ela mais me ajuda, né? E a professora Exilda, que mora em João Pessoa, Paraíba. Bom, direto ao assunto. Inter